Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Just after a bit, just a little while, as soon as they become one, then the interdenominational is finished. E logo após um pouquinho de tempo, exatamente um pouco de tempo, assim que eles se tornem um, então o interdenominacional está terminado. Veja, There'll be your mark of the beast rising. ali estará a sua marca da besta, correto? Vê? Just, I ain't got time to go on this, but nearly 11:45. I want to finish this up, get this point. Simplesmente não tenho tempo para seguir adiante com respeito a isto. Porém, são quase 15 para o meio-dia. Veja, eu quero terminar isto completamente, chegar neste ponto. I'm just laying these scriptures in here where you can see the possibility of where we're at. Now we'll close just in a few minutes. Eu apenas estou colocando estas escrituras aqui onde vocês possam ver a possibilidade de onde nós estamos. E então nós encerraremos exatamente dentro de alguns minutos. Now notice just what taken place. Agora notem exatamente o que ocorreu. The prophets rebuked those women in them days and was called woman haters. Os profetas repreenderam aquelas mulheres naqueles dias e foram chamados de inimigos de mulher. That's right. History proves it was so. Isso mesmo. A história prova que assim foi. Now wait just a minute. Agora, espere só um minuto. You're writing down scriptures. You're going to put down 1 Timothy 5:6. Você que está anotando as escrituras, você deve anotar 1 Timóteo 5:6. The Bible said the woman that lives in worldly pleasure A Bíblia disse: a mulher que vive em prazer mundano can't be the pleasures of God. So it happens, see? não pode ser os prazeres de Deus. Então teria de ser, veja, The woman that lives in worldly pleasure is dead while she is living. a mulher que vive em prazeres mundanos está morta enquanto vive. That's what the prophet said. St. Paul. Isso é o que o profeta disse, São Paulo. The woman that lives in this worldly condition is dead while she is living. A mulher que vive nesta condição mundana está morta enquanto vive. And if she rejects mercy, she can cross the separating line where there's no place for her no more. E se ela rejeita a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação onde não há mais lugar para ela. And then where's she at? With her painted eye. Her cut hair. E então, onde ela está, com seus olhos pintados, seu cabelo cortado, And she's across the line with no way to come back, and there's got to be a ministry preached to her. e ela tem cruzado a linha, sem meio de voltar, e tem de haver um ministério que seja pregado para ela. But remember, at that time, it's all over. Oh, amen.
done. Just a haunting. Mas lembre-se, nesse tempo está tudo acabado. Está feito. É simplesmente um tormento. There'll be a ministry that'll show great wonders. Joel said so. But there'll be no time for redemption. It's all over. The Lamb's done took his book and his redeemed is over. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel assim disse. Mas não haverá tempo para redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminam seus redimidos. As Jesus first preached and was rejected and then went and haunted those that were in there. Preached to them that were in prison and could not repent, no time for salvation. That same ministry will have to repeat again. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação, esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. What if that could be the third pull to the eternal lost? E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente? What if it is there? E se for ali? I hope it's not. What if it is? Eu espero que não seja. E se for? Think of it just a minute now. Pense nisto, só um minuto agora. What if it is? God forbid. I got children. E se for? Deus me livre! Eu tenho filhos. Vê? But it sure looks pretty close here. Isto, porém, seguramente parece bem semelhante daqui. Why did that vision come when I was a kid? Porque essa visão veio quando eu era garoto? Why did I never think of it before? Porque eu nunca pensei nisto antes? Why did that trance come there in the room the other day? Say, here it is. Porque esse transe veio ali no quarto outro dia. Diz, aqui está. It's right in the midst of the souls lost. Está bem no meio das almas perdidas. And Jesus preached to them, witness. But they never repented. E Jesus pregou a elas. Terminou, porém elas nunca se arrependeram. And more I preach, the worse they get. E quanto mais eu prego, pior elas ficam. No repentance. No place for it. Não há nenhum arrependimento. Nenhum lugar para isso. The Lamb took his book when the seventh seal, just ready for it to be opened, the sixth seal. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto. O sexto selo. Remember, he hid the seventh seal from us. He wouldn't do it. Lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. When the angel stood day by day telling it, but then he wouldn't do it on that. Quando o anjo permaneceu dia a dia dizendo, entretanto, ele não o fez nesse selo. So there's silence in heaven. No one knew. It was the coming of the Lord. Disse, há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Oh, you say it can't be. I hope it isn't. Oh, você diz, não pode ser. Eu espero que não. Let's go just a little farther here. I got something wrote down. All right. Apenas vamos avançar só mais um pouquinho aqui. Eu tenho algo anotado. Vejam. Muito bem. Remember, she that liveth in worldly pleasure of the things of the world, acting like it. Lembre-se, aquela que vive em prazer mundano das coisas do mundo, atuando como ele. She could go to church and act like a saint. That don't have one thing to do with it. But she's dead. Well, she's living. Ela poderia ir à igreja e agir como uma santa. Isso não tem nada a ver, veja. Porém, ela está morta enquanto vive. Look what the denominations has done for her. Olhe o que as denominações têm feito por ela. They made her a handler of the Holy Word, which is contrary to the Bible. Eles fizeram-na uma manipuladora da Santa Palavra, o que é contrário à Bíblia. They made her a preacher. Eles fizeram-na uma pregadora. It's forbidden of the Scripture. É proibido da Escritura. Even makes her now become ruler, mayor, governors, everything in the country, and a minister in the house of God. Até mesmo fazem-na agora se tornar soberana, prefeita, governadoras, tudo no país. E uma ministra na casa de Deus. When she's guilty of every sin that was ever committed, she's the cause of it. Right?
quando ela é culpada de cada pecado que já foi cometido. Ela é a causa disso. Isso mesmo. Now, I'm not speaking right. Agora, eu não estou falando de direitos. She's guilty. Ela é culpada. She's the one that caused every baby to be born blind. É ela que fez com que cada nenê nascesse cego. She's the one that caused every grave to be dug. É ela que fez com que cada sepultura fosse cavada. She's the one that caused sin, sickness, sorrow. É ela que causou o pecado, enfermidade, tristeza. An ambulance can't ring unless a woman calls it. Uma ambulância não pode tocar a sirene, a menos que uma mulher causasse isso. No crime can be done, no sin, no death, no sorrow, no suffering, but a woman done it. Nenhum choro pode se dar, nenhum pecado, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, a não ser que uma mulher o fizesse. God forbids her to go to the pulpit to preach. But yet they do it. E Deus a proíbe de ir ao púlpito pregar. Contudo, elas o fazem. Denomination, see where it's at? Denominação. Vê onde está? She's a goddess. Ela é uma deusa. How the devil is at work. Como o diabo está agindo. Why, the Catholic people make them women gods, pray to them. That's right, goddess, Mary, and so forth. Ora, o povo católico as faz, mulheres, deusas, ora a elas. Isso mesmo, a deusa Maria, e assim por diante. I see where in the ecumenical council they said that it would come to pass that they'd pray a little more to Jesus if it'd help the Protestants to come in. Eu vejo em que sentido no concílio ecumênico eles disseram que sucederia, que eles orariam um pouquinho mais para Jesus, se isso ajudasse os protestantes a entrarem. Vê? Oh, that's sugar-coated, inchangeable, they said. Oh, tão coberto de açúcar, imutável, eles disseram. Vê? It's still the same old devil. É ainda o mesmo velho diabo. The Bible said, and he caused all to receive a mark upon their forehead that didn't have their names written in the Lamb's Book of Life. A Bíblia disse que ele fez com que todos recebessem uma marca em suas testas, aqueles que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. It's the predestinated church I'm talking to. Not those out there, no, sir. É com a igreja predestinada que eu estou falando, não com aqueles ali fora. Não, Senhor. Out of every group, he's pulled his predestinated. That's what he's coming for. In every age. De cada grupo ele tem tirado os seus predestinados. É para isso que ele está vindo, em cada era. There she stands. There she is. That's her. Porém, ali ela se mantém. Ali está ela. Essa é ela. Preach the word. Handle the word. Become a goddess. And the cause of every sin. Prega a palavra. Manipula a palavra. Se torna uma deusa. É a causa de todo o pecado. The Bible said, I suffer not a woman to teach or usurp any authority. Be in obedience as also saith the law. A Bíblia disse, eu não permito que mulher ensine ou use de autoridade, mas que esteja em obediência, assim como também disse a lei. Está vendo? She can't do it. E ela não pode fazê-lo. They make her a ruler of the land. Mayor, governor. Soon she'll be president. Sure. Porém, eles fazem-na uma soberana da terra, prefeita, governadora. Logo, ela será presidenta. Seguro. There you are. That's the way it goes, see? Aí que está. É assim mesmo. Veja. And people does that because they don't care about this word. E as pessoas fazem isso porque elas não se importam com esta palavra. They'll never see it. Não, Senhor. Elas jamais verão isto. Look at those Jews standing there, scholars, fine man. And Jesus said, "You're of your father, the devil." Olhe para aqueles judeus que se achavam ali, eruditos, ótimos homens. E Jesus disse, vós sois do vosso pai, o diabo. What if I brought him to a trial right now before you? E se eu o trouxesse a um julgamento agora mesmo diante de vocês? Let's just try it a minute, and God forgive me for taking sides against him. But just a minute to show you something. Vamos só tentar fazer isto um minuto. E Deus me perdoe por tomar partido contra ele. Porém, só um minuto para lhe mostrar algo. What if you say, well, glory to God, I spoke in tongues. Hallelujah. I know I got it. Bless God. Yeah. You did. E se você diz, bem, glória a Deus, eu falei em línguas. Aleluia, eu sei.
Eu o recebi. Bendito seja Deus. Sim. Você recebeu? Remember, them people of Israel, the Bible said after he called the people out and saved them out of Egypt, he destroyed them because they didn't follow the message. See? Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que, depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu, porque eles não seguiram a mensagem. Vê? They eat manna out of heaven. Eles comeram maná do céu. They eat manna that God rained on the earth for them to eat. And stood in the presence of the messenger and seen the pillar of fire and heard the voice of God and seen it confirmed. Eles comeram maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo. E ouviram a voz de Deus e a viram ser confirmada. Then because they wanted to believe Korah, they can be more holy man. E então, porque eles quiseram crer em Coré, pode haver mais homens santos. They can be this, that, or the other. We got to be holy too. We got to do all this. All the people's holy. Pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos. Nós temos de fazer tudo isto. Todo o povo é santo. God said, separate yourself from Korah. Get away from there. Deus disse, separa-te deles. Foge dali. Moses said, all's on the Lord's side. Come with me. That's right. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, venham comigo. Isso mesmo, vê. And he just opened up the earth and swallowed them up. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Vê? They were good people too. Sure they were. They were fine people. Yes. But that didn't do it. Eles também eram boas pessoas. Seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas. Sim, Senhor. Mas isso não bastou. Not all that says, Lord, Lord, but the one that doeth the will of my Father. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Not he that starts that sees that finishes. Não aquele que começa, é aquele que termina. There's no shortcuts. You're disqualified at the end of the race. Porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida. No shortcuts. You must come just the way the Scripture said. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura disse. If it says, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, you shall receive the gift of the Holy Ghost, there's no shortcut. Shaking hand, joining church or denomination. Se ela diz, arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, não há atalho, aperto de mão, unir-se à igreja ou denominação. You come that way. Você venha por esse caminho. Except you die to yourself and be born of the Spirit of God, you're lost. A menos que você morra para si mesmo e nasça do Espírito de Deus, você está perdido. That's all. There's no shortcuts. Isso é tudo. Não há atalhos. You say, well, I belong to church. I know that's good. Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Eu sei, isso é bom. My mother, I don't doubt that. But this is you I'm talking to. Bem, minha mãe, eu não duvido disso. Porém, é com você que eu estou falando. Está vendo? You've got to come that way because there's no shortcuts. You're disqualified at the judgment. Você tem de vir por esse caminho, porque não há atalhos. Você é desqualificado no juízo. You come the one way. Você vem pelo único caminho. There's only one way, and Christ is that way. Há somente um caminho, e Cristo é esse caminho. And Christ is the Word that lives in you, that verifies everything that He promised in its season. E Cristo é a palavra que vive em você, que confirma tudo o que Ele prometeu em seu tempo. Estão vendo? Did you get that? Vocês entenderam isso? All right. Muito bem. Notice. Now, some say these people are good. Sure, they don't say they're not good people. Notem agora. Alguém diz, estas pessoas são boas. Seguramente. Eu não digo que elas não sejam boas pessoas. I don't say Saint Cecilia and all them wasn't good women, so was my mother. But I sure don't pray to her. Eu não digo que Santa Cecília e todas aquelas não fossem boas mulheres. Assim foi minha mãe, mas seguramente eu não oro a ela. Certamente que não. I've seen lots of good people, but they're not goddess, they're women. Man. Certamente, eu tenho visto muitas boas pessoas, mas elas não são deusas, elas são mulheres, homens. There's only one mediator between God and man. Há somente um mediador entre Deus e o homem.
And why? Why would a man, a Pentecostal world man, that circular letter, that Brother Duplessis, our precious brother, he's got circular... Então, por quê? Por que faria um homem, um pentecostal, homem mundial, essa carta circular que o irmão Duplessis, nosso precioso irmão, tem circulado? Maybe some of you's got it. Talvez alguns de vocês a tenham. Set, yeah, you got it, in the Ecumenical Council, by the side of the Pope, and said it was very spiritual. Colocaram, sim, vocês a receberam, no concílio ecumênico ao lado do Papa e disse, foi muito espiritual. That's discernment of spirit, isn't it? Isso é discernimento de espírito, não é? Oh, the Spirit of the Lord was there. Very spiritual. Oh, o Espírito do Senhor estava ali, muito espiritual. There you are. Aí está. Why? Because it's an opportunity to unite the Protestants and that together, which we have fought for years, and the Bible stood for and told us that would come. Por quê? Porque é uma oportunidade de unir os protestantes, e isso juntamente, pela qual nós temos lutado por anos, e a Bíblia tem defendido e nos dito que viria. And one of our greatest leaders comes right in and said, that's right. That's what we do. And the whole Protestant church is falling for it. Um de nossos maiores líderes entra, disse, isso mesmo, é isso que nós fazemos. E toda a igreja protestante está se deixando enganar por isto. Just exactly, if you look up there, thus saith the Lord. E precisamente, se você procurar ali, assim diz o Senhor. First the Word said it. Then the Spirit of the Lord said in 1933 that told all these other things about nations going to war and how the machines would be and everything like that, said that's exactly what would happen at the end. Primeiro a palavra o disse. Então o Espírito do Senhor disse em 1933 que disse todas estas outras coisas sobre as nações entrando em guerra e como as máquinas seriam e tudo dessa forma. Disse que é exatamente isto que aconteceria no fim. And here it is. It's never failed. E aqui está, jamais falhou. And here we see it shaping up. E assim nós vemos tomando forma. You remember my sermon on Jezebel religion not long ago? Vocês se lembram do meu sermão sobre religião de Jezabel há pouco tempo? You remember Elisha coming down the road that morning to tell them that I preached on that? See? Vocês se lembram de Eliseu descendo a estrada naquela manhã para falar a eles? Isso, eu preguei sobre isso, vê? How I predicted then that the time would come this ecumenical council would finally become the mark of the beast because it would unite with the beast. E como eu predisse então que viria o tempo quando este concílio ecumênico finalmente se tornaria a marca da besta, porque ele se uniria com a besta. It's doing it. In my age I've lived to see it. Está se unindo. Em minha era eu tenho vivido para ver isto. And here the Protestants by the millions fall for it. E aqui os protestantes aos milhões se deixam enganar por isto. Why? That's what they're looking for. Por quê? É isso que eles estão buscando. They're blind! Eles estão cegos! Jesus told those Pharisees, you blind leaders of the blind. Jesus disse para aqueles fariseus, vós cegos, guias de cegos! If the blind leads the blind, he said, won't they all fall in the ditch? Seu cego guia o cego, ele disse, não cairão todos no buraco? That's where they fall. E é aí que eles caem. How could I ever believe that a man that stood with me and talked with me could ever sit and make a remark like that? Como eu poderia algum dia crer que um homem que esteve comigo e falou comigo pudesse se sentar e fazer uma afirmação como essa? See, it's hid the eyes from the wise and prudent and reveal it to babes such as will learn. Veja, está oculto dos olhos do sábio e prudente, e o revela aos pequeninos, para que os tais aprendam. I know someday that's going to cost me my life. That's right. It's going to, but here the truth is being known. Eu sei que um dia isso vai custar a minha vida. Isso mesmo, isto vai. Mas aqui a verdade está sendo conhecida. First one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he didn't shirk. He died like a man. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo
foi João Batista, mas ele não se esquivou, ele morreu como um homem. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Então veio o Senhor Jesus, eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. Is that right? Isso está correto? Then they stoned Stephen. He preached against sin. Então eles apedrejaram Estevão, ele pregou contra o pecado. He made them so angry, they dashed his head in. Ele os deixou tão irados que eles golpearam sua cabeça. But he died in the Spirit. He gave up the ghost. Mas ele morreu no Espírito, ele entregou o Espírito And went to join the others, that life-giving host. e foi unir-se aos outros naquele número vivificante. There's Peter and Paul and John the Divine. A Pedro e Paulo e João o Divino, They give up their lives so the gospel could shine. eles entregaram suas vidas para que o Evangelho pudesse resplandecer. What they do? O que eles fizeram? They mingle their blood with the prophets of old. Eles mesclaram o sangue deles com os profetas do passado So the true word of God would honest be told. para que a verdadeira palavra de Deus fosse honestamente falada. Souls under the altar were crying, how long? Almas debaixo do altar estavam clamando quanto tempo? For the Lord to punish all that's done wrong. Para o Senhor punir a todos que têm feito o mal. But there's going to be more that'll give their life's blood. Mas vai haver mais que darão o sangue de suas vidas. Yep, that's right. Sim, isso mesmo. For this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Este Evangelho do Espírito Santo e sua corrente carmesim Just keeps dripping with blood. simplesmente continua encharcado de sangue. Yes, it'll do it someday, but I'm waiting that hour when it's finished. Sim, acabará um dia, porém estou esperando essa hora quando estiver terminado. Some sister just had a dream. She sent it to me. Said, I seen him at church, fixed away, go to kill me secretly. Sometime I'm getting out of my car, going in, be fired. Uma irmã há pouco tempo teve um sonho. Ela o enviou a mim, disse: eu os vi. Aquela igreja preparou uma maneira que vai matar. A mim, secretamente, um dia, quando eu estiver saindo do meu carro, entrando, serei baleado do... But said then the Spirit said, not at this time, but it'll come later. Mas disse, então o Espírito disse, não nesse tempo, porém virá mais tarde. God forbid that I compromise on anything. I know nothing but Jesus Christ and Him crucified. Deus me livre que eu me comprometa com qualquer coisa, que eu não conheça nada a não ser Jesus Cristo e a Ele crucificado. We're living in a horrible day. Nós estamos vivendo num dia horrível. Sin has did this. O pecado tem feito isto. Yep. They stoned Stevens. They had John's head cut off, she did. Sim, eles apedrejaram Estevão, eles mandaram cortar a cabeça de João, ela mandou. I don't know how we'll give ours, but it'll be someday. Eu não sei de que maneira nós daremos as nossas, porém será algum dia. All right. Notice, Muito bem. Notem, in St. John, if you want that scripture on that, St. John 6:49 is where they eat manna, and Jesus said, and they're everyone dead. em São João, se vocês quiserem essa escritura sobre isso, São João 6,49, é onde eles comeram maná e Jesus disse, e eles estão, cada um morto. Say, well, my sister, I seen this woman dance in the spirit. Diz, bem, a minha irmã, eu vi esta mulher dançar no Espírito. Well, I see him do that. Oh, sim. Uhum. Eu os vejo fazer isso. I seen her speak in tongues. I see her. Yeah, Jesus said many will come to me that day and say, I've done all these things. Eu a vi falar em línguas. Eu a vi... Sim. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia. E dirão, eu tenho feito todas estas coisas. They eat manna in the wilderness. Jesus said, and they're everyone eternally separated. They're dead. Eles comeram maná no deserto, Jesus disse. E eles estão, cada um, eternamente separados.
Eles estão mortos. That's eternally gone. Isso é eternamente perdido. They perished right there in the wilderness. Eles pereceram bem ali no deserto. You remember Hebrews, the 6th chapter. Ones that was once made known the truth and refused to walk in it. There's no more repentance for them. Vocês se lembram do capítulo 6 de Hebreus? Aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. See? A borderline, Veja, um crente fronteiriço, when the truth is presented to a person for the last time and they refuse to receive it according to the book of Hebrews, see? They will, cause not even nothing in the world can ever save them. quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles recusam recebê-la, de acordo com o livro de Hebreus, veja, não há sequer nada no mundo que possa salvá-los. They're finished. Eles estão liquidados. No repentance, no redemption, there's nothing left for them. They're eternally separated. The Bible said so. Nenhum arrependimento, nenhuma redenção. Não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia assim disse. Looking for the fearful fire and indignation which shall devour the adversary. Esperando o fogo terrível e a indignação que há de devorar o adversário. And when truth of the gospel has been proven, thoroughly vindicated, and then turn around and walk from it, they're finished. That's all. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, completamente vindicada, e então voltam-se para trás e se afastam dela, eles estão liquidados. Isso é tudo. It's awful, but I have to tell it. É terrível, mas eu tenho de dizer. Remember the angels which kept not their first estate, but left there in that prison house in darkness where the world is walking today, in that same prison, there's no repentance. Lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão, não há arrependimento. Remember a few years ago I said when I come down from Chicago, either America will receive it this year or she won't receive it at all. Lembre-se, alguns anos atrás, eu disse, quando eu vim de Chicago, ou a América receberá isto este ano, ou ela não receberá de modo algum. See where she's gone? Vê para onde ela se tem ido? Sim. Now, I wonder if the third pull could be. Agora, eu me pergunto se poderia ser a terceira puxada. Oh, God, may it be far from me. Ó Deus, que isto esteja longe de mim. Is that what the third pull is for? Could that be? É para isso que é a terceira puxada? Poderia ser isso? Now, think of it, friends. Think of it. I don't like to. Oh, que coisa! Pensem nisto, amigos. Pensem nisto. Eu não gosto de pensar. Jesus said this kind of hypocrisy. Jesus disse, este tipo de hipocrisia, You want to put that down, Matthew 23:7. se você deseja anotar isso, Mateus 23, 7, I got here, read that, but you can see you blind Pharisees. eu tenho aqui, leia isto. Porém, você pode ver. Vós, fariseus cegos. Have you got just a couple minutes, Skipper? Vocês têm apenas 1 ou 2 minutos de sobra? Let's see. Let's just turn to that because I said read it. There was something here I want to read just before. I'll maybe cut something else out, but let's just get this just a minute. Vejamos. Vamos apenas nos voltar para isto, porque eu disse, leia-o. Houve algo ali que eu quero ler pouco antes de... Agora, pode ser que eu corte alguma outra coisa, mas vamos tomar isto só um minuto. Matthew 23. Just a minute. All right, and we're going to begin at the 27th verse. Mateus 23, só um minuto. Muito bem. E nós vamos começar no 27º versículo. Just listen. Now, you read the whole thing when you go home, if you will. Just a few more minutes. Somente ouçam agora, leiam a coisa inteira quando vocês chegarem em casa, se vocês quiserem. Só mais alguns minutos. Now watch here. Matthew 23 and begin at the 27th verse. Agora observe aqui, Mateus 23, e começa no 27º versículo. Woe unto you, scribes. Now remember, this is holy man he's talking to. Ai de vós, escribas! Agora lembre-se, isto é ao homem santo que ele está falando. Woe unto you, scribes, and you Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres,
Ai de vós, escribas, e vós, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, That's dead people. See? que são pessoas mortas. Veja. White sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead man's bones and of all uncleanness. Sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de homem morto e de toda a imundícia. Hypocrisies and envies and strife on the inside of them. Outside, I'm Dr. So-and-so. Hipocrisias e invejas e porfias no lado de dentro deles. No lado de fora, eu sou o doutor fulano. Even so ye also outwardly appear righteous unto man. Assim também vós exteriormente pareceis justos ao homem. Look at the ecumenical council in a Pentecostal setting there. Olhe para o concílio ecumênico e para os pentecostais assentados ali. But within you're full of hypocrisies and iniquity. Mas interiormente vós estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. What is iniquity? O que é iniquidade? Something that you actually know is right and you won't do it. Algo que você realmente sabe que é correto e não o faz. Jesus. Now watch what generation he puts this on it. Jesus, agora observe o que sobre qual geração ele coloca isto agora. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. See? Oh, the prophets. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Veja, os profetas. And say, I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?